uma série de 3 reportagens que mostra a dura realidade vivida no maior complexo penitenciário do Acre, o Francisco de Oliveira Conde. Nessa primeira reportagem, vamos saber um pouco mais sobre a disputa silenciosa pelo controle dos presídios, travada entre os poderes do Estado e o crime organizado. No ar, Vida no Cárcere. Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. O maior presídio do estado do Acre abriga em 16 pavilhões e 381 celas, um total de 3.247 presos, aproximadamente 40% de toda a população carcerária do estado. Nestas paredes escuras, o reflexo do abandono com que é tratada a questão carcerária no Brasil. Presos vivem amotinados em celas superlotadas e em condições que estão longe de garantir algum tipo de ressocialização. O jornalismo da TV Gazeta teve acesso com exclusividade a este relatório produzido pela Vara de Execuções Penais de Rio Branco. De acordo com o documento, que tem mais de 200 páginas, o Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde está hoje muito mais para uma bomba-relógio prestes a explodir do que para um local que deveria servir como espaço de ressocialização de pessoas que um dia infringiram a lei. O relatório é baseado em visitas ao presídio e denúncias feitas pelos detentos. Na conclusão, o documento é categórico ao afirmar que o presídio está superlotado e em clima tenso com propensão para a rebelião ou motim. Além disso, o documento conclui que os presos relatam a prática de maus tratos, tortura física e psicológica de agentes penitenciários e classifica que o ambiente encontrado no Francisco de Oliveira Conde relembra as prisões medievais. Tá lotado, não tem pedra, espaço pequeno para os presos. Quantos lugares aí para dormir que tem? Quantas pedras que tem? 2 só. E tem quantos parceiros aí? 9. Nós somos 9 aqui dentro. Estava em 11 nós. Estava em 11, agora estamos em 9. Então quer dizer, uma hora um dorme, outro fica em pé e vai assim. É assim. Não tem como dormir, né? Um monte de gente um em cima do outro, não tem como dormir, né? Hoje, aqui dentro, existe, como é que é a relação de vocês com os próprios agentes? Rapaz, tem uns agentes que tratam a gente normal, né? Mas tem outros já que não tratam igual aos outros. Tem algum tipo de excesso? Tem vários. Que tipo de excesso, por exemplo, se você quiser falar? A gente faz coisa, né? Que não é pra falar, que não é pra fazer com a gente, eles fazem. Várias coisas aí. Cartas de detentos enviadas à redação da TV Gazeta confirmam um ambiente caótico estabelecido na maior unidade prisional do Acre. Neste trecho de uma das cartas recebidas pelo Departamento de Jornalismo, um detento afirma que os presos estão sendo tratados como verdadeiros animais. Eu não sei onde é que vai parar, né, com essa redução de tudo, né, e ele tem que, aliás, a gente não pode mais contar com ele porque ele não faz nada por nós, nós estamos pedindo ajuda do governo do estado para poder fazer alguma coisa por nós, porque os presos estão morrendo amigos lá dentro, entendeu? Só está acontecendo, eles não postam na mídia, mas mês retrasado morreu um preso lá dentro amigo. O relatório produzido pela Vara de Execuções Penais sobre o Francisco de Oliveira Conde traz à tona uma dura realidade dos presídios em todo o país. Enquanto a população carcerária brasileira aumenta de maneira significativa, Estado de um lado e crime organizado do outro travam uma verdadeira guerra pela administração, pelo controle e pela imposição das regras dentro dos presídios. Só que esta guerra se dá de maneira silenciosa e coloca em lados opostos aqueles que vivem a dura realidade dentro de um presídio. De um lado, os agentes penitenciários,
De outro, os presos. No meio deles, uma situação que mais parece uma bomba relógio prestes a explodir a qualquer momento. Nós temos um sistema prisional superlotado. Hoje o estado do Acre tem 8.077 presos, né? Um déficit de vagas de 1.877 e um número de vagas de 4.548. Como que podemos pensar em políticas de reinserção social do preso, da pessoa presa, em unidades prisionais superlotadas, como acontece hoje aqui? Tinha um ambiente em que era totalmente controlado pelas organizações criminosas, através dos presos e suas lideranças. E o que a gente tem feito agora é retomar esse controle a partir de procedimentos operacionais padrão, que disciplinam o cotidiano do apenado, dizendo que hora que eles têm que levantar para as suas refeições, para as suas atividades diárias. Então, o desafio é justamente esse, interferir nessa rotina e imprimir uma rotina de maior disciplina dentro dos presídios. A gente já percebe claramente essa mudança do Estado, já está entrando e tomando conta, sabe, assim, botando ordem, né? E junto com o Ministério Público e o Poder Judiciário, porque estava muito assim abandonado o presídio. Um dos principais problemas enfrentados é o número insuficiente de agentes penitenciários nos presídios do estado. Atualmente, o Acre tem 1.170 agentes. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, seria necessário a contratação de mais 600 agentes para garantir o mínimo de controle dentro dos presídios. Na prática, significa que o agente não consegue controlar totalmente a cadeia. Muito pouco efetivo, a demanda é muito grande, 11 anos de sistema penitenciário sem ter um concurso. Nesses 11 anos, a população carcerária mais que duplicou, triplicou os presos, entendeu? Em 2008 a gente tinha aproximadamente 1.000 presos, hoje 4.000 presos é só na FOC, no estado do Acre é mais de 7.000 presos. Vemos as outras forças de segurança com prisão para concurso, como o bombeiro, a polícia civil e a militar e o IAPEN, os agentes penitenciários, não existe nem previsão do concurso. Sem mãos suficientes para o controle eficaz, muitos agentes sofrem com a pressão. Em março deste ano, o agente penitenciário Marcelo Souza da Rocha Alves cometeu suicídio enquanto tirava um plantão no Francisco de Oliveira Conde. E os casos de agentes que não suportam a pressão são constantes. Demais. Hoje aumentou a mesma quantidade de agentes da época que eu adoeci, né? Hoje continua a mesma quantidade de agentes. Já os presos triplicaram o número de presos. Então acredito que hoje em dia muitos amigos meus vão adoecer, se não adoeceram já, né? Porque a situação triplicou, a dificuldade triplicou, né? A carga do serviço triplicou e a cobrança, que é o assédio moral, essas coisas que pela própria administração lhe obrigando a fazer um serviço que você não está apto ali naquele momento, não tem a capacidade de efetivo, né? E você tem que fazer, porque senão você se torna até um inimigo do Estado se disser não. Pelo lado da administração penitenciária, o momento é de suportar a pressão e de tentar tomar o controle do Francisco de Oliveira Conde. Claro que quando a gente tira regalias, claro que quando a gente diminui o poder das organizações criminosas, a gente tem certa resistência, mas a gente tem enfrentado isso, tomando medidas paulatinamente, tirando uma ou outra regalia e aí fazendo as aferições, fazendo planejamento, para que a gente também, com a consciência, claro, de que a gente não vai conseguir mudar uma realidade tão viciada, que em poucos meses. Então a gente precisa de tempo, mas estamos fazendo isso progressivamente e tem, graças a Deus, atingido bons resultados. Mas para esta especialista, o Estado está longe de conseguir estabelecer nos presídios as regras determinadas pelas leis. Você imediatamente observa que a lei de execuções penais ela não está sendo
cumprida pelo Estado. Há uma série de fatores que envolvem a dinâmica do mundo no crime, né? E que, em razão da própria situação do Estado não estar presente para coordenar essa ação de individualização, de tratamento individualizado, os próprios presos fazem isso. E muitas vezes isso acontece de maneira muito perversa, com muita violência. A gente vê episódios de violência no sistema prisional recorrente. Então, se não há um tratamento individualizado, o que vem acontecendo é que os próprios presos, cuidando deles próprios, ocorre essa situação vista pela sociedade.